Aleluias. Irmãos, tome assento, por gentileza. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica no livro de Ruth. Livro de Ruth. O livro de Ruth está depois de Juízes e antes do livro de Samuel, no Antigo Testamento. Glória a Deus. Eu quero fazer jus ao tema aqui, da data que se comemora o dia de hoje. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Capítulo 1, versículo do 1 ao 5. E vamos fazer uma leitura intercalada. Eu vou ler o versículo ímpar e toda a igreja junto o versículo par. Nós temos aqui no telão, para você não precisar ler outra tradução, nós temos aqui o telão. Assim está escrito. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2, toda a igreja. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Versículo 4, toda a igreja. Vamos ler esse versículo 5, todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amém. Olhe para esse irmão que está bem do seu lado. Eu gostaria que você olhasse, você é um boca de Deus falando, e dissesse para ele a seguinte palavra: toda atitude tem uma reação, toda ação tem uma reação, toda atitude tem uma consequência. Olha para esse irmão que está do seu lado ainda e fala assim, ó:
Toma cuidado. Um homem em tempo de crise. Na verdade, hoje intitulado como Dia dos Pais. E Dia dos Pais e Dia das Mães são todos os dias. E nós sabemos disso. E nós sabemos muito mais disso quando nós perdemos os pais. Quando você perde o seu pai e a sua mãe, você fica sabendo muito mais disso. Você passa a valorizar muito mais isso. Você fala, poxa vida, hein? Você passa os dias assim. Quando chega esse dia, é um dia assim, você fala, poxa vida, que saudade do meu pai e da minha mãe. Você se sente uma criança grande, órfã. Isso é muito triste. Por isso que quem tem, valoriza. E que pena que muitos de nós precisamos perder para depois valorizar. E é assim, sabia? Às vezes você precisa passar pela dor da perda para valorizar, para enxergar, para dar valor, né? Geralmente é assim. Geralmente as coisas são assim. Um homem em tempo de crise. A história deste homem é o seguinte. O nome dele é Elimeleque. Ele quem é? Ele é o homem da casa. Ele é o sacerdote do lar. A figura paterna é a figura responsável pela casa. É o mantenedor. É o esteio da casa. É a coluna. Deveria ser. É o que sustenta. É o que traz o pão. É o que mantém. É um mantenedor. E a história da Bíblia Sagrada diz isso porque a Bíblia vai dizer que nos dias desse homem, lá em Belém, Belém de Judá, aonde eles moravam, houve fome na época que eles estavam nessa terra. E era Belém de Judá, uma terra muito abençoada. A terra da fé. A terra do Senhor. Mas houve um problema naquela terra. Belém significa a casa do pão. E houve falta de pão na casa do pão. E a Bíblia vai dizer que esse homem, Elimeleque, mediante essa crise econômica, ele olha para uma terra chamada de Moabe. O nome Moabe significa terra dos desejos. E a terra dos desejos, no momento, está bombando, está em alta. E ele falou, olha, eu vou levar minha família para lá. E ele então resolve pegar o seu filho, seus 2 filhos, a sua esposa. Sua esposa se chama Noemi, que significa feliz. Feliz. Um dos seus filhos chama Malom, o outro Quilion. Os nomes dos seus filhos já não são muito sugestivos, porque são nomes frágeis, são nomes fracos. Mas ele pega
e vai para a terra, tentando se livrar da grande crise que está naquele momento. Elimeleque também tem um nome, um significado no seu nome. O significado do nome Elimeleque significa: meu Deus é rei. Mas parece que as coisas não estão fazendo jus, elas estão se contrariando naquele momento, porque meu Deus é rei e não está no controle. Elimeleque não aceita passar prova, ele não quer passar prova, ele toma uma atitude, ele quer ir para Moabe, para uma terra pagã. E então, a grande realidade é que ele resolve sair da casa do Senhor, da terra do pão. A primeira atitude deste homem revela uma grande fragilidade, que reflete muito em nossas vidas. E reflete uma grande pergunta aqui: quem nós somos em meio à crise? Como nós se portamos em meio à crise? Quais são as suas atitudes em meio à crise? Quais caminhos a crise faz com que você venha tomar? Em vez de buscar a direção de Deus, Elimeleque confiou na direção humana. Isso é um grande perigo, porque as provações da vida, elas fazem parte também do plano de Deus para nós. Porque muitas das vezes Deus usa as circunstâncias adversas para nos lapidar, para trabalhar em nós. Mas a grande realidade é que esse homem, ele não quer passar provações, ele olha para a terra de Moabe, para a terra dos desejos, e decide colocar a sua família nesta situação. Eu gostaria de dizer a você que tem uma grande responsabilidade, que eu já vi muitos líderes de famílias colocar as suas famílias em uma grande emboscada. Pessoas que estão bem, aparentemente, e do nada tomam uma atitude que coloca a sua família em uma situação terrível. Terrível, uma situação que vai prejudicar a sua família. Isso não é legal. Esse homem, ele toma uma atitude olhando muitas das vezes para ele e não olha para a sua família. Isso é um grande perigo. Nós que somos líderes de família, tanto o homem como a mulher, não podemos tomar atitudes isoladas que irá colocar o conjunto todo em risco. Esse homem, ele toma uma atitude dele e coloca todo mundo em risco, e ele vai para Moabe, pensando em se dar bem. E quando ele chega em Moabe, algo que ele jamais esperava que fosse acontecer na sua vida, aconteceu. Ele morre. Que situação! Agora a sua família foi deixada em uma terra pagã. Eles eram
cristãos foi deixado em uma terra pagã. Os seus filhos estavam ali e foram a eles dado mulheres pagãs, Orfa e Ruth. Eles ficaram vivendo ali 10 anos, diante de uma situação terrível, por causa de uma atitude não tão bem pensada. Você, como pai e mãe, como líder de uma família, você tem que orar a Deus. Você tem que perguntar para o Senhor sempre qual é o melhor caminho, a melhor decisão, a melhor escolha, porque aquela decisão afetou Noemi e seus filhos. A decisão que ele pensou que ia ser uma bênção virou morte, que seria uma grande escape, virou uma tempestade. Por quê? Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. Nem tudo que brilha aos olhos humanos são caminhos bons. Há caminho que para os olhos humanos parece ser bom, parece, mas não são bons. O homem, ele não pode andar pelo seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Nós, como cristãos, nós devemos andar pela direção do Espírito Santo. Nós devemos andar pela palavra de Deus. Nós devemos andar movido por orações. Nós devemos andar direcionado pela palavra do Senhor. Deus sabe qual é o melhor caminho para as nossas vidas, mas muitas das vezes, tomado pelas emoções, pegamos atalhos, cortamos caminhos, e aí, muitas das vezes, entramos numa grande enrascada. O pai é o primeiro referencial da casa, e quando ele se desvia, ele arrasta todo o resto da família. A ausência de Deus em uma casa pode não matar de imediato, mas irá enfraquecer espiritualmente o lar. Assim estava o lar de Elimeleque, enfraquecido. Muitas das vezes eu vejo os filhos resistindo, vindo para a igreja. Onde está o seu pai, meu querido? O pai não quis vir. E minha mãe não quis vir. Não deu para vir. A referência está doente, está enfraquecida. Ainda hoje na escola bíblica, eu ensinava a eles dizendo: quantas das vezes eu vim para a escola dominical contra a minha vontade, para que meus filhos também viessem à escola dominical. Referência, legado. Nós estamos sendo observados. Malom e Quilion foram filhos que cresceram longe de Belém.
por causa da atitude de Elimeleque. Por causa da atitude de Elimeleque. E então eles se casaram com mulheres moabitas, mulheres pagãs. Eles acabaram morrendo. Eles acabaram morrendo também. O nome Malom significa doente. Quilion, definhando. E eles morreram. Morreram sem deixar descendência, sem deixar uma geração. Na verdade, a geração de Elimeleque foi uma geração encerrada, por causa de uma atitude errada. Por causa de uma atitude errada. Casaram com mulheres de uma outra cultura que não adorava o mesmo Deus que eles adoravam. Por causa da atitude do seu pai. Ei, pai. Ei, mãe. Vocês são referenciais. Quantos pais eu já vi dizer: eu queria que o meu filho fosse. E eu disse: olha, vá você. Quando você estiver indo para a casa do Senhor, certamente Ele te seguirá. Muitos têm aquele dilema: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque não são exemplos. Não é assim? Mas a atitude de Elimeleque levou a família dele à ruína. Uma atitude não pensada, uma atitude errada, uma decisão errada. E nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos passos. Eu não posso entrar em qualquer situação, porque eu vou envolver na minha família. Tem pessoas que ele vive no mundo da lua e, por exemplo, ele tem uma condição financeira não muito favorável, então ele faz uma dívida gigantesca e coloca a sua família em uma situação difícil. Você é o responsável pelo seu lar. E como que é que você quer ser lembrado amanhã? Porque o maior orgulho de um filho é um pai herói. Meu pai é meu herói. Meu pai é meu herói. Eu quero ser como meu pai. Eu quero ser exatamente como meu pai. Isso é tão honroso quando um filho quer ser como o pai. Quando uma filha pode se espelhar na mãe. Olha, minha mãe é uma pessoa de caráter. Minha mãe é uma serva de Deus. Minha mãe é uma boa esposa. Meu pai é um bom esposo. Mas a atitude de Elimeleque levou a família dele à ruína. Noemi feliz. Noemi feliz. Uma mulher feliz, uma mulher doce, uma mulher meiga, uma mulher felicíssima. E de repente a história vai dizer que de repente ela se recusa a ser chamada de feliz. E então ela pede para trocar o nome dela. E ela fala: olha, coloca o meu nome de Mara. Mara significa amarga. Porque ela se recusava. Ela começa a viver uma vida tão amarga que ela
ela se recusa a ser chamada de feliz. Alguém fala: olha, a mulher feliz está vindo ali, mas ela já não vivia mais essa felicidade, ela estava vivendo uma profunda amargura, uma infelicidade. Então ela pede para trocar o nome dela de feliz por amarga, por amargura, aleluias. Então ela fala: me chame de Mara, eu estou amarga, mas então ela começa a orar a Deus, e ela começa então a buscar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus olha para aquela mulher, porque ela também era vítima daquela situação, daquele homem que não pensava para tomar a situação, porque existem muitas pessoas que são assim, refém do seu cônjuge, que toma decisões sem consultar, aleluia, o seu cônjuge, e as pessoas viram refém. Oh, irmão, você vai comprar alguma coisa, convida a sua esposa, porque o dinheiro também não é só seu. Um lar, em onde tem dois dinheiro, não subsiste, não vai para frente, não dá, sai fora. Uma vida conjugal onde que tem senha no celular, não vai. Você vai comprometer a sua vida financeira sem o seu cônjuge saber? Não dá, não pode. Não dá, não pode, você não pode fazer isso. Você não está só. Você vai tornar o seu cônjuge refém. Esse camarada tomou a decisão, a mulher teve que acompanhá-lo, os filhos teve que acompanhá-lo. Ele morreu, os filhos morreram, e ela ficou na terra pagã, crente, sofrendo, Moabe. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Essa mulher crente lá no mundão, a oração dela: ô Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Olha que situação que eu vim parar. Olha que situação que eu estou. Porque quando o camarada é muito ruim assim, Deus mata ele. Então, tem cara que Deus mata. Graças a Deus que o pessoal aqui é bonzinho. Porque se você continuar assim, Jesus vai te matar. E Jesus mata mesmo. Está pensando que Jesus mata não? Irmão, tem gente que eu vou te falar que sabe. Tem gente que só vai ter paz quando o cônjuge morrer. Para com esse negócio, pelo amor de Deus. Eu estava meditando, eu falei: meu Deus, que palavra é essa? Essa mulher está na terra de Moabe, está orando. Jesus falou assim, Jesus lembrou. Jesus lembrou. Você acredita, Wagner? Que esse Elimeleque, ele quebrava tanta cabeça, camarada. Coitada da mulher dele, rapaz. As decisões de Elimeleque, Wagner, fazia a mulher dele sofrer e os filhos. Morreu. Aí Deus não vai falar que Ruth, que Noemi casou de novo, porque ela já estava, sabe? Mas a mulher do filho dela casou de novo. A Bíblia vai dizer que Deus lembra dela. E ela fica sabendo que Belém agora é restaurado de novo. Então ela resolve voltar. Uma das noras, que era a órfã pagã, volta, fica na sua terra, volta para os deuses, mas Ruth entra na história. Ela se apega a Noemi e fala: não, eu quero subir para Belém. O seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que passares a noite, ali também vou passar a noite. O teu povo é meu povo, vou contigo. E a Bíblia vai dizer que Deus honra a moça. Por quê? Porque elas vão parar lá no campo de Boaz. E Boaz quem é? É o parente próximo de Elimeleque.
E naquele tempo o parente próximo poderia ser o remidor, o único que poderia tomar posse de uma viúva. E Ruth, nova, bonita, Boaz olha, se enamora por ela, se apaixona por ela. E agora ele vai tomá-la como esposa. E a Bíblia vai dizer que essa moça, por nome Ruth, a história é de Elimeleque, mas o livro está escrito por nome de Ruth. O livro é de Ruth, a Moabita, aqui ó. O livro não é de Noemi, o livro não é de Elimeleque, nem de Malom, nem de Quirion. O livro na Bíblia vem no nome da Moabita. Deus vai honrar essa Moabita de tal forma que vai fazer dela, a semente dela, vir o Messias. E é assim que Deus faz quando tudo se parece perdido. Há uma luz no final do túnel. Deus se lembrou dessa gente. Deus resolveu consertar a situação, porque eles começaram a clamar. Enquanto Elimeleque estava vivo, não havia clamor, porque era como se fosse uma pedra no sapato daquela mulher, por nome de Noemi. Mas quando Elimeleque morre, aquela mulher começa a clamar, e Deus entra em ação. 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 Não espere que as coisas piorem para que Deus possa agir. Entre debaixo da obediência nessa noite. Deus quer fazer algo grandioso através da tua casa, da tua família. Mas para que Deus entre, aleluia, lá dentro da tua casa, da tua família, entre dentro da tua geração familiar, aleluia, você precisa colocar essa geração familiar na bênção, na obediência. E dentro da obediência Deus irá fazer proeza, milagre, coisas grandes. Eu quero perguntar: onde estão aqueles que creem que Deus pode fazer coisas grandes? Levante a tua mão no nome de Jesus. Aleluias. Toda tipologia, ela é extraída do Velho Testamento e deságua no Novo Testamento. Mas aqui foi diferente. Parece que ela foi extraída do Novo e deságua no Velho. Porque quando nós olhamos para o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 16, o versículo de número 24, 25, Jesus ele disse isso. Jesus ele fala assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A situação está ruim. Calma. Não se desespere. Não tome uma decisão precipitada na tua vida. Saiba esperar o tempo de Deus. Não mova os seus pés. Espere o tempo de Deus. Calma. Elimeleque, ele quis não passar o processo. Ele não quis passar o processo. Ele não aguardou. Ele não esperou. Então ele pagou para ver. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou salvar minha vida. Eu vou salvar minha vida. E aí Jesus disse: porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Processos devem ser respeitados. Deus muitas das vezes não nos conduz a resultados, mas sim a processo. Porque dependendo do processo que você vai passar, ele vai se tornar muito mais valioso do que o resultado. Você não entendeu? Eu vou explicar de novo.
Muitas das vezes o aprendizado do processo é muito mais valioso do que o resultado. Você aprende tanto no processo, você aprende tanto, fala, poxa vida, sabe, ele te dá uma bagagem tão gigante, que quando você alcança a bênção tão esperada, ela se torna insignificante. Você fala, poxa vida, aprendi tanto, já sou mais maduro, já não é mais isso que eu busco. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Eu quero te convidar para ficar de pé. Aleluias. Aleluias. O Senhor te trouxe aqui para te dar um direcionamento na tua vida. O Senhor te trouxe aqui para te dar um direcionamento na tua vida. Em primeiro lugar, você tem que aprender a esperar, a confiar no Senhor. A fé é o culto mais perfeito que nós podemos apresentar a Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera.
e a prova das coisas que não se vê. Fé você não vê, mas você espera. Muitas das vezes a fé não está palpável, mas você precisa aprender a acreditar mais. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus negócios ao Senhor. Confia o seu relacionamento na mão do Senhor. Confia a tua empresa na mão do Senhor. Confia a tua família na mão do Senhor. Confia os teus projetos na mão do Senhor. Porque confia no Senhor. Quem confia no Senhor é estabelecido. É estabelecido. É estabelecido. É estabelecido. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Enquanto você está com a mão levantada, a tua casa prevalece, a tua família prevalece, os teus negócios prevalecem, o teu casamento prevalece, a tua empresa prevalece. Os teus filhos prevalecem, o teu relacionamento prevalece, os teus projetos prevalecem, os teus sonhos prevalecem, o teu chamado prevalece. Mão levantada é sinônimo de vitória. Mão levantada é sinônimo de vitória. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Ramalás. Ramachuramacantorebalamas. Oh, Espírito Santo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou